Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos ao webinar RN21. O meu nome é Joana Vieira, sou investigadora sénior no Colab ForestWise, o laboratório colaborativo para a gestão integrada da floresta e do fogo, e em nome do Colab ForestWise quero dar-vos as boas-vindas ao webinar RN21. Hoje iniciamos um novo ciclo de webinars. Portanto, nós nos 2 primeiros anos dos webinars RN21 tivemos mais focados na cadeia de valor da resina natural, portanto falámos da produção e falámos da transformação da resina natural. Neste último ano de webinars vamos estar mais focados no mercado, portanto, na aplicação dos derivados de resina natural e na integração destes derivados em novos produtos. Vamos falar tanto em produtos tradicionais de aplicação da resina natural, como em novos produtos em mercados emergentes, muitos destes produtos desenvolvidos no âmbito do projeto integrado RN21. Portanto, o projeto integrado RN21, Inovação na Fileira da Resina Natural para Reforço da Bioeconomia Nacional, tem então o objetivo de divulgar o setor da resina natural, mas também os resultados que estamos a desenvolver no âmbito deste projeto. Lembro que os webinars RN21 são gravados e estão disponíveis no canal YouTube do projeto. Portanto, se tiverem interesse em assistir a algum dos nossos webinars anteriores ou se houver algum tema que queiram rever, convido-vos então a visitarem o nosso canal de YouTube. Nós nestes webinars tentamos que haja alguma interação com o público, portanto achamos que são ocasiões únicas em que o público tem contacto com investigadores que trabalham na área da resina natural e não só, não é? Neste último ciclo de webinars vamos ter acesso a investigadores de várias áreas e várias indústrias, indústrias do setor industrial português, como é o caso do nosso webinar de hoje. Portanto, encorajamos os participantes e as pessoas que estão a assistir a colocarem perguntas. Peço-vos para colocarem as perguntas por escrito aqui no separador PIR que está aqui na barra superior do Teams, e no final da apresentação estas questões serão colocadas ao nosso convidado. Portanto, o webinar de hoje tem como tema a resina natural no setor têxtil, inovação e sustentabilidade. O setor têxtil é um dos setores em que nós estamos a desenvolver novos produtos no âmbito do projeto integrado RN21, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Pedro Magalhães, que é diretor de inovação da Tintex, uma empresa do setor têxtil português. O Dr. Pedro Magalhães é então o diretor de inovação da Tintex desde 2018, onde coordena o departamento de inovação da empresa. Desenvolveu várias parcerias com diferentes entidades do sistema científico e tecnológico nacional e também com parceiros industriais. Estas parcerias culminaram no desenvolvimento de projetos de investigação na área do tingimento, acabamento e revestimento têxtil e na comercialização de produtos inovadores com aplicabilidade nas mais diversas áreas, como a moda, a saúde, o desporto, a área militar, o automóvel, entre outras. Passo então a palavra ao Pedro, agradecendo-lhe já a disponibilidade para partilhar connosco o seu conhecimento sobre o setor têxtil. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, queria também agradecer o convite em nome da Tintex para podermos então partilhar um bocadinho da nossa experiência, da nossa motivação e aquilo que também nos traz à participação no RN21. Começando então, claro, falando da Tintex. A Tintex, nós gostamos quando nos estamos a apresentar de dizer que desde 98, que foi o ano da fundação, a inovação é a única constante. O que é que isto significa? Espero que no fim da apresentação possam perceber um bocadinho melhor. Começando então por aquilo que nos motiva e explicando um bocadinho daquilo que é o setor têxtil e qual é o enquadramento da Tintex. Para nós é sempre importante trazer à luz a sua complexidade. Acho que todos nós, quando pensamos em têxtil, na indústria têxtil, imaginamos e mais diretamente contactamos com aquilo que se encontra no nosso guarda-roupa, com o que se encontra nas lojas, mas na verdade não é apenas isso. O setor têxtil é um setor muito complexo,
Sabemos que efetivamente naquilo que são as interações o consumidor é diretamente influenciado pelas marcas, pelos retalhistas, porque é aquilo que é mais visível. No entanto, a cadeia de valor têxtil é uma cadeia extremamente complexa, em que, se pensarmos, por exemplo, naquilo que são as fibras naturais, começamos no cultivo, na colheita, depois na fibra, criação de um fio, utilização deste fio, no nosso caso, para a construção de uma malha em cru, processamento dessa malha em cru e só depois chega então à peça essa que é comprada pelas marcas, fica então nas lojas e depois chega ao consumidor. Para nós, a visibilidade de tudo o que acontece é importante. Em Portugal, somos abençoados e temos um know-how diverso em todas estes espaços, em todas estas áreas. É importante para nós dar esta visibilidade para que o consumidor possa também ter isto em mente quando faz um bocado as suas decisões nas lojas. Passando um bocadinho a este setor e a estas fases, é importante enquadrar a Tintex. A Tintex encontra-se no meio da cadeia de valor, ou seja, a Tintex é uma empresa de tingimento, acabamento e revestimento. É uma empresa que desenvolve trabalho naquilo que é um dos processos considerados mais impactantes a nível ambiental, uma vez que utilizamos elevadas quantidades de água e elevadas quantidades de produtos químicos, e considerando que se calhar há uns anos estes parceiros trabalhavam todos para si próprio, de uma forma fechada. Nós consideramos que, valorizando aquilo que fazíamos e tentando também um bocadinho olhar para como podemos fazer as coisas diferente, começamos então cada vez mais a definir sinergias, não só com outras empresas do setor têxtil, mas também com centros científicos e tecnológicos, de forma a podermos também dar mais valor àquilo que fazemos e de chegar, de certa forma, ao consumidor. Isso também me traz aqui hoje. Em termos daquilo que é a Tintex, então, como eu disse, a Tintex é uma empresa que desenvolve tarefas na área de tingimento, acabamento e revestimento, foi fundada em 98. Estamos localizados em Vila Nova de Cerveiro, mesmo perto da fronteira com Espanha, ligeiramente a norte daquilo que é o setor tradicional têxtil português. Em termos de pessoas, somos cerca de 130 colaboradores, dos quais 10 estão praticamente a 100% dedicados a tarefas de inovação, o que para nós também é um motivo de orgulho. Em termos de turnover, cerca de 15 milhões em 2024, que lá está uma gralha. E em termos do mercado que ainda trabalhamos, maioritariamente é o mercado da moda, desporto e lingerie e innerwear. Felizmente, tudo aquilo que temos desenvolvido, tanto a nível de produto como de processo, tem-nos trazido muitas distinções, para além, obviamente, do turnover, mas em termos de inovação e disrupção, em termos daquilo que desenvolvemos, infelizmente temos sido congratulados e recebido prémios, não só a nível nacional, mas também a nível internacional nos últimos anos. Focando um bocadinho naquilo que são as nossas capacidades, no nosso parque de máquinas, aquilo que é o nosso processo, que desde já vos convido a visitar também, para quem não visitou, podem me contactar, nós temos as portas abertas, porque muito mais que esta comunicação, ver e sentir é algo que passa a mensagem de uma forma mais efetiva. Tentando aqui mimetizar um bocadinho essa sensação, o nosso parque de máquinas e o nosso processo começa então, obviamente, na recepção da matéria-prima, que é a malha acabada. O primeiro processo industrial ao qual a malha é submetida então ao branqueamento e preparação. Aqui podem ver uma malha que é de algodão, o algodão não é branco, tem a sua cor, nós chamamos a cor cru. É preciso então, antes de submeter ao nosso processamento, de fazer uma lavagem para remoção daquilo que são os óleos que decorrem do processo de tricotagem, de produção da malha, mas também para poder equalizar e normalizar a malha numa cor que possa ser utilizada como um padrão. Depois deste processo, a malha pode ser submetida a um processo de envelhecimento, a mercerização. É um processo químico que, usando temperatura e soda cáustica, naquilo que é o algodão, permite então inchar e alinhar as fibras de algodão, o que dá um toque muito mais deslizante, um brilho distinto às malhas, mas também aumenta a durabilidade das mesmas. Depois deste processo temos então o core do nosso negócio, o tingimento. Neste slide podem ver duas tipologias de máquinas que temos no nosso parque de máquinas. A Tintex é uma empresa que utiliza então o tingimento por esgotamento. A maquinaria na qual o tingimento é desenvolvido chamamos de jets. Neste caso, à direita, podem ver um jet mais pequeno, chamamos de jet de amostras, de prototipagem, em que conseguimos tingir até cerca de 20 kg de cada vez.
E à esquerda aquilo que são os nossos jets industriais, são jets cuja formulação e tudo aquilo que utilizamos em termos de receita já é alimentado de forma automática e que nos permite atingir 1,2 toneladas de cada vez. Esta otimização e esta modernização foi fulcral para nós, ocorreu em 2017, porque se considerarmos os jeitos de amostras, em termos de consumo de água, temos uma relação de 1 para 10, ou seja, cada quilo de malha necessita 10 litros de água para que o tingimento seja efetivo. A modernização garantiu, e considerando os jeitos da esquerda, que conseguimos ter relações de banho 1 para 6, 1 para 7, ou seja, poupanças entre 30% a 40% de água, o que no nosso caso, e tendo em conta o nosso impacto, é massivo. Percorrendo um bocadinho então o nosso processo, depois das malhas serem tingidas, elas são acabadas. O que é que isto significa? A máquina aqui presente é uma râmula. O acabamento permite então dar estabilidade dimensional às malhas. Quando nós colocamos uma t-shirt, um polo, um vestido na máquina de lavar, garantimos então que ele não muda em termos de tamanho, não encolhe, não alarga. Para além disso, estas máquinas permitem-nos também a garantia ou a atribuição de diferentes características às malhas, ou seja, quando pensamos em, por exemplo, hidrofobicidade, repelência à água, secagem rápida, anti-odor, tudo isso pode ser dado nestas máquinas. Esta também é uma máquina moderna que nos garante consumos menores, consumos reduzidos de água, e também tem um processo muito específico de acabamento por spray, que consideramos nós é algo de muito relevante, mais uma vez, naquilo que são os consumos e a eficiência de processos. Naquilo que é o acabamento, temos também um processo muito característico, que é o tratamento enzimático. A Tintex, como eu disse, foi criada em 98. Em 2000 abraçou um desafio do tratamento de uma fibra regenerada, nova, o Lyocell, e foi das primeiras empresas a nível mundial a conseguir fazer este tratamento. O que é isso? O Lyocell é uma regenerada, é uma fibra que por si só apresenta muita fibrilação, como podem ver ali à direita, na imagem acima. Isto, vulgo, são os pelos, aquela pilosidade que nós vemos nas nossas t-shirts, nos nossos polos. Com este tratamento conseguimos então degradar, digerir com enzimas esta pilosidade, o que garante, como podem ver, a limpeza da superfície, dando também um brilho distinto, um toque distinto às malhas, aumentando também a sua durabilidade. Este é o processo mais tradicional, ou seja, aquilo que é o nosso core ainda de negócio. Aqui estão alguns exemplos de produtos que nós comercializamos. A Tintex vende então malha acabada, cria cadeias de valor em Portugal, mas em termos daquilo que é produto é malha acabada. Aqui estão algumas das estruturas características que trabalhamos. Como eu disse, trabalhamos principalmente celulósicas. Aqui estão 4 malhas de algodão. Conseguimos trabalhar desde as malhas mais delicadas, como podem ver ali, uma com uma gramagem, um peso baixo, até pesos mais elevados, e conseguimos também trabalhar estruturas têxteis diferentes, o que nos dá versatilidade nos produtos. Aqui podem ver estruturas têxteis características, como o jersey, o interlock e a felpa. Em termos dos produtos, depois que os nossos parceiros desenvolvem, estão aqui 3 características que mostram bem a gama de produtos que a Tintex trabalha. Por um lado, obviamente, o vestido, quando estamos a pensar em malhas mais leves, vestuário mais feminino, vestuário junto ao corpo, de innerwear, como eu mencionei, mas também o setor do homem, e propriamente aqui uma camisa, mas também polos, é algo que os nossos materiais se adequam muito especificamente. Mais recentemente, a Tintex investiu então também numa área de revestimento. O que é um revestimento? O revestimento, muito resumidamente, é a aplicação de uma camada polimérica em cima de uma malha. Para que é que isto serve? Eu vou-vos mostrar um bocadinho mais à frente, mas tem muito a ver com o aumento da performance daquilo que são as malhas que tradicionalmente comercializamos. Em termos da especificidade do processo na Tintex, primeiro a máquina foi desenvolvida especificamente, uma vez que remete para a aplicação destes revestimentos em malhas. Geralmente a aplicação dos revestimentos são em tecidos. As malhas têm alguma elasticidade natural que aumenta a complexidade deste processo, mas nós abraçamos esse desafio. Por outro lado, nunca utilizamos outros polímeros sem solventes para além da água, ou seja, o único solvente orgânico que utilizamos é a água, o que em termos do impacto destes produtos no ambiente comparativamente com alternativas já existentes é muito mais baixo. Em termos daquilo que são os produtos que temos, podemos fazer aplicações pela faca, racla ou por quadro rotativo, e aplicamos tanto espumas ou pastas, dependendo daquilo que são as aplicações finais. Aqui estão algumas tipologias de produtos, algumas delas eu vou falar um bocadinho mais à frente relativamente aos projetos em que se inserem, mas basicamente podem ver diferentes texturas, diferentes aspectos, todos atribuídos então por esta área de revestimentos. Nesta área, a Tintex aproveitou ainda para diversificar um bocadinho as áreas em que podia trabalhar, ou seja, para além do vestuário, moda, que continuamos a trabalhar.
É possível desenvolver materiais para vestuário técnico, para marroquinaria, calçado e para a área automóvel. A Tintex, desde cedo, teve no seu core as preocupações de sustentabilidade. Aqui é um cronograma que é muito importante para nós. Mostra que desde 99 a Tintex sempre seguiu aquilo que são os estándares mais restritos e mais importantes da cadeia de valor têxtil, desde o Ecotex até ao Bluesign, mais recentemente. Mas mesmo tendo em conta o facto de, quando comparados com outros players no setor têxtil, sentirmos que estávamos a fazer tudo da forma correta, estes valores, que acho que toda a gente conhece, eu não os vou esmiuçar, continuam a ser reais. Aquilo que é o impacto do setor têxtil é muito verdadeiro, quer naquilo que são os consumos de produtos químicos, de plástico, no consumo de produtos químicos. Então nós sentimos que, se calhar, para além daquilo que eram as certificações têxteis, era possível ainda fazer mais, fazer de forma diferente, até em alguns casos de forma disruptiva. Assim, a Tintex, em 2018, desenvolveu o seu departamento de inovação, em que focou basicamente duas áreas, uma de inovação sustentável, digamos assim, e outra de inovação mais disruptiva. Em termos de disruptiva, posso só dar dois exemplos. Temos aqui o projeto Pluriprotec, em que a Tintex trabalhou com o Exército Português e com outros parceiros para desenvolvimento de materiais para fardas, ou seja, muito mais técnico quando comparado com o seu normal, e o Air to Heal, que foi um projeto onde desenvolvemos materiais para leggings, para recuperação em atletas, que consegue ter ao mesmo tempo os efeitos de massagem, compressão, aquecimento e eletroestimulação. No entanto, hoje eu vou-me focar mais naquilo que é a inovação diretamente relacionada com a sustentabilidade, com aquilo que é a valorização do capital natural, e por isso vou-vos falar muito resumidamente de dois projetos que depois também se interligam naquilo que é a participação e a importância até do RN21 para nós e acreditamos nós para o setor têxtil. Começando então pelo projeto Picasso. O projeto Picasso é um projeto que já advém de um trabalho de investigação realizado na Tintex desde 2013. Como eu mencionei, o tingimento é o mais importante. Mencionando já que todos estes projetos são feitos em cooperação e em colaboração, e para nós é importante valorizar os nossos parceiros, por isso este projeto foi realizado na altura com o CITEB, com o Senti, com o Hervital e com o avião in vitro, e depois um parceiro importante foi a Sanderma. E em que é que consiste este projeto? O objetivo era então o desenvolvimento de um processo de tingimento em que conseguíssemos eliminar a utilização de corantes sintéticos, que continua ainda a ser a norma e o tradicional na têxtil, e o conseguíamos substituir pela utilização de extratos de plantas e ou de cogumelos. Como é que fazíamos isso? Começávamos então numa escala laboratorial. Aliás, começávamos na parte da extração, segmentação, catalogação daquilo que eram todos os extratos e cogumelos que podiam ser utilizados. Depois, numa escala laboratorial, fazer então o screening destes diferentes extratos para verificar efetivamente se tínhamos cores distintas, se elas aderiam ao têxtil, entre outras características, e depois também muito daquilo que é o nosso papel, que tem a ver com a industrialização do processo. Começamos com aquilo que é um substrato, vou dizer, mais fácil, mais inerentemente associado ao tingimento natural, que foi a lã. Todas estas cores foram desenvolvidas a nível industrial, o que por si só foi algo já diferenciador. Felizmente conseguimos então também uma parceria, desenvolvemos vestidos para provar que não era só uma amostra de conceito, mas que era algo aplicável à vida real. Está aqui um vestido que foi desenvolvido em parceria com a designer Maria Gambina, utilizando apenas então estes materiais que foram processados com o tingimento natural. No entanto, a verdadeira revolução foi a capacidade de tingir o algodão a um nível industrial. Como podem ver, não há efetivamente uma paleta de cores muito diversa, mas só o facto de conseguirmos substituir a utilização de corantes sintéticos por corantes naturais com o algodão foi algo de verdadeiramente inovador. Na altura foi disruptivo, teve muito a ver com o desenvolvimento de um processo específico para tratamento da superfície da malha para poder receber estes corantes. Ao mesmo tempo conseguimos utilizar temperaturas baixas e também eliminar a utilização de sal. Foi tão disruptivo que felizmente fomos reconhecidos a nível internacional, até que Têxtil é uma das feiras de referência a nível mundial para a inovação têxtil, e fomos reconhecidos com o prémio de inovação sustentável relativamente a este processo. Para além disso, temos também uma patente, adquirimos uma patente relativamente ao processo,
E como somos uma empresa industrial, também é importante termos conseguido levar aquilo que foi uma ideia até ao comércio. Aqui são screenshots da nossa loja online, onde temos efetivamente exemplos da comercialização deste processo. Ou seja, obviamente que sabemos que todos os projetos têm uma componente mais ou menos lenta de desenvolvimento, mas para nós também é importante conseguir levar desde essa componente até ao produto, até ao consumidor, até à marca. Focando no outro projeto, o TextBoost, um projeto mobilizador da indústria têxtil com diversas entidades. Nós enquadramos-nos apenas num PPS de um determinado pilar, neste caso o pilar da economia circular. Mais uma vez os parceiros, Cité Vicente e parceiros de excelência naquilo que é os desenvolvimentos na área têxtil, mas também Têxteis Penedo, parceiro no setor têxtil, a Sedacor na área da cortiça e o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro. O objetivo deste projeto era então a valorização de têxtil para a utilização de resíduos ou subprodutos vegetais, com o objetivo de desenvolvimento de um material que pudesse ser considerado uma alternativa ao couro animal. Ou seja, não só valorizar aquilo que eram resíduos ou subprodutos de outras indústrias, mas também criar um produto, um material completamente distinto, disruptivo e inovador. E como é que fizemos isso? Primeiro olhamos muito para aquilo que era a indústria portuguesa, a identificação de cadeias de valor, de diferentes áreas onde este capital natural pudesse ser utilizado. Depois de verificarmos essas cadeias, verificar qual é que era a produção ou a existência de diferentes resíduos ou subprodutos. Depois da identificação desses subprodutos, existe obviamente alguma adequação aos nossos processos. Procuramos que essa adequação seja unicamente mecânica, para não estarmos a utilizar novos reagentes, senão estávamos a chover no molhado, obviamente. Depois, em termos das formulações, como eu disse, podemos desenvolver pastas ou espumas. Os nossos métodos de aplicação, racla ou quadro rotativo, e depois, como viram em algumas das imagens, dar algumas características distintas em termos de toque, de aspecto, um aspecto envelhecido, o aspecto mais também naturalmente associado à pele. Aqui, mais uma vez, abrimos para diferentes áreas, não só o vestuário, mas também têxteis de lar, calçado, acessórios e automóvel. Felizmente foi um projeto muito bem sucedido, tem aqui alguns exemplos dos materiais que foram desenvolvidos. Em baixo, a incorporação de serrim, em cima, a incorporação de casca de pinheiro. Foi mais um projeto que, tendo em conta a inovação e a disrupção que o material trouxe, permitiu que a Tintex então submetesse uma patente, que neste momento já está aceite, mas mais uma vez, e focando aquilo que é o nosso core, o negócio, a parte comercial, já conseguimos comercializar aqui dos entre inúmeros materiais que já temos no nosso portfólio, de sacar aqui duas colaborações, uma com a Ana Expresso e com a Zeta, em que utilizamos então as borras de café para o desenvolvimento de material para ser incorporado nas sapatilhas, e do lado direito em que colaboramos com a Quinta de Soalheiro, ou seja, uma parceria de proximidade. Nós somos cerveira, a Quinta de Soalheiro de Melgaço, em que utilizamos então os resíduos da vindima para desenvolvimento de materiais que, por exemplo, neste caso, e como podem ver ali, estão a ser utilizados nas sacas de piquenique oferecidas na Quinta de Soalheiro. Passando agora então ao presente e se calhar chegar agora onde estamos e ao RN 21, tenho aqui um slide que demonstra um bocadinho um resumo daquilo que são os desafios do setor da moda. Quem estiver interessado, eu retirei estas duas páginas de um relatório muito interessante denominado State of Fashion 2025, da Business of Fashion e da McKinsey, duas entidades de referência. Estão aqui os 10 que eles identificaram como sendo os desafios fulcrais para a moda em 2025, muito focados por diferentes áreas, obviamente, economia global, a geopolítica, as mudanças de consumidor, mas também os sistemas de moda. Para hoje, e eu acho que para o RN 21, e tendo em conta tudo o que apresentei, acho que vou focar só aqui no 10º, que é Sustainability Collective. Todos nós sabemos, e é o que menciona aqui, que se calhar há uns anos fomos muito ambiciosos naquilo que eram os objetivos de descarbonização, mas não é por isso que temos que parar, temos que continuar naquilo que é a inovação, se calhar procurar novas fontes, e nada disso é possível, e aqui menciona no Collective, ou seja, quando as empresas do setor têxtil, do setor da moda se juntam para ter verdadeiro impacto, e eu se calhar aproveito e não acho que seja só de um setor, acho que a colaboração tem que ser intersetorial para que possamos alcançar esses objetivos, e essa mentalidade, essa ideia de colaboração intersetorial traz-nos então à nossa participação.
No projeto RN21, a Tintex então foi desafiada a participar neste projeto, mais uma vez mencionar os nossos parceiros, o CENTI e o CITEB, como eu disse, parceiros de excelência, mas também a United Resins, uma empresa de referência na área da resina natural, e tivemos objetivos muito ambiciosos, porque tendo em conta tudo aquilo que eu mencionei em termos da capitalização do capital natural, identificamos algumas possibilidades naquilo que eram as interações entre o setor da resina e o setor têxtil. Comprometemos então a desenvolver estruturas têxteis produzidas a partir de biopolímeros e derivados de base colofónia, valorização de derivados de base colofónia nos processos de biocoloração, acabamento, revestimento e ou laminagem. Tudo isto tendo em vista incrementar a sustentabilidade dos processos têxteis, ou seja, a substituição de aditivos e de compostos sintéticos por compostos naturais, de origem natural e idealmente regional, que é aquilo que estamos também aqui à procura, e depois aumentando também a aplicabilidade destes derivados em todo o setor. Os objetivos para nós foram muito claros, é a valorização dos derivados e depois também a aplicação destes derivados em tudo que seja possível da cadeia de valor têxtil. Eu mostrei no início quais é que são os passos fulcrais, a ideia aqui era a aplicação nesses diferentes passos. E neste caso o trabalho foi muito focado no CENTI, começamos então a avaliar biopolímeros para a produção de malhas e depois a aditivação desses biopolímeros com derivados de colofónia. À esquerda podemos ver o polietileno. Como podem ver, as diferenças de tonalidade têm a ver com a menor ou maior incorporação de derivados de colofónia. À direita, o mesmo trabalho feito com a biopoliamida. Em termos daquilo que são as características e tudo aquilo que é também a tricotabilidade e a aplicabilidade no setor têxtil, decidimos continuar o processo e começar a analisar mais a biopoliamida. Como podem ver, aqui está apenas um cone. Neste momento estamos então, o CENTI está a desenvolver e está a produzir mais fio esse, cujo objetivo é passar aqui para a direita, para as nossas máquinas industriais, onde podemos então fazer a tricotagem a esse nível. Objetivamos ter malha entre 15 a 20 kg para depois poder entrar nos nossos processos. Neste caso é um equipamento presente no CITEB. As malhas que foram tratadas estão aqui apresentadas e estamos neste momento a caracterizar, considerando que este é um passo que nos vai levar então à industrialização e à utilização das nossas máquinas industriais para a utilização dos derivados da colofónia na melhoria das características da malha, tendo em conta também a utilização destes processos sustentáveis. Por último, e não podendo descurar os desenvolvimentos na área dos revestimentos, neste caso são desenvolvimentos laboratoriais feitos pelo CITEB. Estes desenvolvimentos focaram-se então tanto nos estudos ao nível da aplicação de espumas e de pastas, e os resultados são também extremamente promissores, uma vez que verificamos que era possível a substituição de cerca de 50% dos aditivos ou dos polímeros sintéticos que utilizamos nas formulações por derivados da colofónia. Verificamos que com esta substituição foi possível obter resultados de teste de qualidade equiparáveis às formulações tradicionais, valores de solidez à luz em certos casos superior a 5, o que são valores excelentes para aquilo que é a referência ao nível da têxtil e do setor moda e vestuário, e tudo isto sem perder o seu aspecto distinto e com toques apelativos e interessantes para nós e para os consumidores. Quase em nota final, e deixando aqui algumas dicas ou alguns pensamentos, reflexões para o futuro, acho que é importante, se calhar, todos nós fazermos um bocadinho de autoavaliação, percebermos que hoje tudo aquilo que se calhar se fala é estranho ou é disruptivo, mas tudo isto acontece de uma forma muito mais rápida. Eu acho muito interessante esta imagem, onde mostra o tempo que certas aplicações, certas inovações chegam aos 100 milhões de utilizadores, e algo que se calhar há uns anos demoraria imenso tempo. Neste caso, por exemplo, a Uber demorou 70 meses a chegar a 100 milhões de utilizadores, e há poucos anos o ChatGPT demorou 2 meses. Tudo isto leva-me a dizer o quê? Que é importante que nós não nos sentemos naquilo que fazemos, não nos sentemos naquilo que conquistamos até à data, e para isso acho que é importante as empresas perceberem que Portugal também tem muito talento, tem muito conhecimento, tem muitos recursos humanos de valor. Felizmente, considero que a Tintex também é uma referência nesse sentido. Como eu disse, é uma empresa de 130 trabalhadores, dos quais 10 dedicam, se não todo, praticamente todo o trabalho
todo o tempo a trabalhos de inovação e temos também 2 doutorados nos nossos quadros, o que para uma PME também é importante. Tudo isto leva a que estejamos mais preparados, obviamente não estamos imunes, mas estamos mais preparados à mudança, mais preparados para atacar, para ser rápidos. E mesmo por último, dar só a última nota, esta frase eu acho muito interessante, que é None of us is as smart as all of us, e como eu mostrei ao longo da apresentação, tudo aquilo que conseguimos tem sido em parceria, e eu não acredito que consigamos evoluir e consigamos chegar onde queremos e onde achamos que podemos estar sem as parcerias. Para nós é importante valorizar. Também, como eu disse, abrir as portas. Nós estamos preparados para receber quem nos quiser visitar, mas também estamos abertos a debater os nossos desafios e a recebermos também ajuda para quem nos queira ajudar. Por isso, gostaria de deixar esta mensagem e a agradecer a todos a atenção. Espero que tenham desfrutado e sintam-se à vontade para fazer questões agora ou depois. Estão aqui os meus contactos e os contactos da Tintex. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Foi realmente uma apresentação muito interessante e obrigada pelo convite para visitar a Tintex. Eu já visitei a Tintex e realmente recomendo esta visita, que é interessante ver todos estes equipamentos a funcionar, mas também ver toda a versatilidade e todos os diferentes processos até chegarmos ao produto final, até a uma malha, não é? Que é uma coisa que nós conhecemos tão bem, não é? Vestimos todos os dias e perceber todos os processos porque passam até chegar às nossas mãos. Portanto, incentivo mais uma vez os nossos participantes, quem nos está aqui a ouvir, a colocarem questões por escrito aqui no separador PIR. Temos aqui esta oportunidade de fazer questões ao Pedro, obviamente depois poderão também fazê-las através do contacto que o Pedro partilhou connosco, mas já que temos aqui esta oportunidade, não a desperdiçar, não é? Portanto, encorajo-vos a colocarem questões aqui com alguma timidez na colocação de questões. Outra coisa que eu também achei bastante interessante da apresentação do Pedro, né, que nós acabamos por ter uma visão mais limitada de todo o trabalho da Tintex, muito mais focada no RN21, é que também trabalham com bastantes produtos derivados da floresta. Portanto, obviamente neste projeto estamos mais focados na integração da resina natural, mas também é interessante ver que trabalham com o Lyocell, que é a celulose regenerada, que também é obtida através da pasta do papel, portanto também é um produto da floresta, mas também aqui a incorporação da casca de pinheiro em alguns dos produtos que mostraram e eventualmente também em colorações. Portanto, é interessante ver tantos produtos da floresta já integrados no têxtil e que não é uma coisa que está limitada só a um produto, não é? Que há aqui várias opções que podem ser exploradas para tentarmos desenvolver aqui soluções mais sustentáveis. Sim, acaba por ser para nós, como eu disse, quando começamos também a abrir um bocadinho as portas e a perceber esta aplicabilidade, acho que foi muito interessante andar um bocadinho por Portugal, porque também já o fiz, ver muito do que se fazia, como a Joana mencionou, a casca de pinheiro foi algo que trabalhamos e que nos deu resultados muito interessantes, ali da zona de Aveiro. No caso do Serrinho, trabalhamos aqui no norte, porque acaba por ser algo que tem muita qualidade, mas também tendo outras valorizações. Foi utilizado por nós, caracterizado, e perceber que um país que se calhar em área não é muito grande, tem muita diversidade em termos de tipologia de indústria, por um lado, mas também naquilo que é o capital natural das nossas florestas. Para além destes resíduos, o trabalho que temos feito em termos de extratos também nos tem levado a contactar entidades e diferentes pessoas até do norte, do centro e do sul, porque as próprias características das plantas, os extratos que são trabalhados, tudo isso são muito diferentes, são utilizáveis em algumas situações, mas a verdade é que também se não abrimos as portas e se não também andarmos à procura um bocado, não era difícil encontrá-lo, por isso é que acho que também estes espaços, as colaborações intersetoriais acabam por ser fundamentais, porque um país que, como eu disse, em área pequena, eu acho que em mentalidade e em objetivos, em ambição é grande, e temos efetivamente aqui muitas capacidades de parceria e de colaboração.
Sim, é verdade. Voltando agora um bocadinho ao que nos traz aqui hoje, não é? Que é também esta integração da resina natural e dos derivados na indústria têxtil e nas várias estruturas têxteis e nos vários exemplos que o Pedro nos mostrou aqui. Uma coisa que percebi, não é? É que muitos destes desenvolvimentos já chegaram ao mercado, não é? De projetos anteriores. A minha questão é, dos exemplos que deu aqui da integração dos derivados de resina natural nos vários processos têxteis, qual deles é que acha que chegarão ao mercado mais rapidamente? Não é É qual assim, chegará, aqui queremos que cheguem sim, todos, mas qual sim, sim. chegará mais rapidamente? Eu diria que até em termos dos resultados que demonstrei na área dos revestimentos, até porque é uma área que nós também já temos muito trabalho, em termos dos próprios consumidores, às vezes é mais fácil de explicar. Acho que tendo em conta os resultados também que o CITEB tem apresentado e a tipologia de produto, como eu disse, não só na parte de performance e de substituição daquilo que são os compostos sintéticos, em termos de apelo, de aspecto, também são produtos interessantes. Acho que têm uma grande potencialidade e estamos ansiosos de poder também aqui fixar e limar umas arestas para poder industrializar. Depois, em termos daquilo que é o tingimento, como eu disse, em termos experimentais, já estamos a almejar fazer a industrialização e sabemos que, caso funcione da maneira que nós acreditamos, acaba por ter um papel, se calhar, mais de atrás das cortinas, mas pode ser integrado facilmente nos nossos processos. Sendo depois, até, eu diria, o mais disruptivo, aquela área dos fios. Nós queremos entrar nessa área, já fizemos trabalhos com a biopoliamida e com o bio-HTPE noutras alturas, mas sabemos que em termos daquilo que é aplicabilidade especificamente na área da moda pode ser mais desafiante, mas por isso é que estamos a atacar um bocadinho nesta conjugação das características, naquilo que era, disse, as características da remoção ou do efeito que tem no odor e antioxidante para se calhar depois fazer aí um esforço mais em equipa, não é? Mais em conjunto, porque também fio acaba por não ser o nosso core, mas se calhar aí mais desafios, mais trabalho, não é? Mas sabemos que todas as inovações vão ter, obviamente, TRLs diferentes. Nós acreditamos, e como a Joana disse, eu gostaria que elas todas também chegassem ao mercado, compreendendo que, claro, que o tempo de introdução, mas também o tempo de aceitação dos nossos clientes, será sempre diferente, obrigatoriamente. E há algum mercado em específico para estes produtos que o Pedro referiu, nomeadamente os revestimentos, que é aquele que já está mais próximo, eventualmente chegar ao mercado, alguma aplicação específica? É assim, do que temos visto, e em termos destes, que acaba por ir um bocadinho na linha, acho que em certos parâmetros até podem ser mais disruptivos, mas vão um bocado na linha dos produtos que eu apresentei ali para o Tex Boost, ou seja, preocupações na incorporação de resíduos e até na diminuição do impacto das formulações. Eu diria que se calhar em termos das áreas da marroquinaria, depois da área do calçado e a têxtil, dependendo depois um bocadinho, não é, daquilo que são os parceiros estratégicos que conseguimos apanhar e cativar com esta história. Acho que são três áreas em que vejo uma aplicabilidade vasta desta tipologia de produto. Nós temos uma questão da Ana Sofia Monsanto, em que ela coloca se há alguma desvantagem ou limitação da utilização deste processo, quer durante a produção, quer no produto final. Eu imagino que este processo seja a integração da resina natural nestes processos. Se há alguma desvantagem ou limitação. Eu diria que em termos daquilo que é a aplicabilidade dos derivados da colofónia, acho que não temos tido desafios. Quando eu estou a apresentar estes produtos, já passaram por algumas fases de desenvolvimento e, por exemplo, falando na parte do revestimento, acho que neste momento conseguimos ter algum processo que é estável. Diria que se calhar os desafios podem ser mesmo na obtenção dos próprios derivados da colofónia, não é? Que são algo que também está a ser trabalhado neste pilar, mas considero que nesta fase, e tendo em conta, como eu disse, os que apresentei, já conseguimos uma introdução relativamente straightforward e, obviamente, considerando também aquilo que é o nosso know-how nestas evoluções e nesta diferenciação de produtos daquilo que são os derivados que estamos a trabalhar. Obrigada, Pedro. Creio que respondemos à Ana Sofia. Não sei se há mais alguma questão, incentivo mais uma vez a colocarem questões, aproveitar aqui a presença do Pedro e da disponibilidade para responder aqui às nossas perguntas. Pedro, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
é agradecer e, como eu disse, desafiar, mesmo que se não queiram fazer perguntas agora, para me contactarem e para visitarem a Tintex, porque mesmo os próprios produtos, as imagens, às vezes é quase agridoce, porque as imagens, não, e a Joana já esteve, não, não vou pôr aqui a Joana em xeque, mas os produtos em si e a maquinaria e tudo aquilo que fazemos, ou seja, visualmente, o toque, o aspecto, aquilo que sentimos quando estamos a ver é completamente diferente de quando eu estou a fazer esta apresentação. Por isso, só reiterar o convite a visitarem-nos ou a conhecerem-nos em espaços, em fóruns onde nós estivermos, peço desculpa, e também contactar com estes produtos, sejam os do RN21 ou os outros, para também contactarem com um bocadinho com a inovação têxtil que é feita em Portugal, seja a Tintex ou outras empresas da fileira, porque acho que tudo isso pode contribuir para que o consumidor depois, quando faça a escolha no fim, tenha uma escolha mais consciente, que nunca, ou nem sempre, obviamente, poderá ser acertada, mas desde que seja consciente, nós acreditamos que eventualmente no futuro irá tender para aquela que é a escolha acertada. É isso, Pedro, é fazermos a nossa parte para tentar mudar este consumo, não é? O consumo da indústria têxtil, que muitas vezes não é um consumo muito sustentável, mas estarmos informados para conseguir fazer as melhores escolhas possíveis. Exatamente. Muito obrigada, Pedro. Foi realmente uma apresentação muito interessante. Quero agradecer a disponibilidade e mais uma vez referir que os webinars RN21 são gravados, estão disponíveis no YouTube, no nosso canal, no canal do Projeto Integrado RN21 e que podem voltar a vê-los sempre que entenderem e espero voltar a ver-vos daqui por 3 meses no próximo webinar RN21. Obrigada, Pedro. Obrigado.